já chegarem aqui com as dúvidas, tá? Silêncio no estúdio, gravando. Física, termodinâmica, pronto. Se você conseguir entender essa explicação que eu vou te dar agora a respeito do funcionamento desse motor que está aí na tela, tá? Eu economizo assim mais ou menos uns 3 a 5 slides, tá? Eu já posso inclusive passar direto para a resolução de algumas questões, tá? Então, se tu tá achando que tu tá com o teu nível de atenção no máximo, pega o teu volume, que fica aqui atrás da orelha, e aumenta o volume de atenção. Não tá carregando de jeito nenhum. A lousa não tá carregando. Hoje não tem lousa. Menina, Eduarda tava merendando e aí chegou agora. Bom dia, Eduarda. Tava merendando, eu sei. Tô sabendo. Entregaram aqui. Pessoal, o que nós estamos vendo aí no slide? Tá? Nós estamos vendo aí no slide o seguinte. A termodinâmica... Não vou ler não. Vou explicar para vocês. A termodinâmica, gente, é o seguinte. No século XVII, eles já haviam estudado os gases. Sabiam das variáveis dos gases. Sabiam que um gás, se ele fosse colocado em um recipiente em alta pressão, tá? Ele poderia movimentar peças, tá? E foi isso que aconteceu na evolução industrial. Engenheiros desenvolveram, tá? Máquinas que tinham vapor de água, colocado em alta pressão para fazer um movimento de máquinas. Aí inventaram máquinas de tecelagem a vapor, máquinas, os carros a vapor, barcos a vapor. Quem aperfeiçoou o Cornell foi um dos que inventou a máquina a vapor, mas o James Watt foi quem aperfeiçoou, porque a máquina de Cornell ela tinha muito desperdício. E o James Watt, ele aperfeiçoou essa máquina a vapor, ficou muito rico e famoso. Tanto é que deram para ele, batizaram para ele uma máquina, aliás, uma unidade de medida de potência, que é Watt. É a unidade de medida de potência chamada Watt. Agora, entende aí a tela. Tem um combustível aqui do lado da esquerda que ele desce, tá? Você tá vendo isso aí? Tá todo mundo vendo isso aí? Bota no chat aí. Para então, bota no chat. Tem um combustível que ele desce aqui do lado da esquerda. Diz para mim que se você tá vendo, bota sim ou não. S-O-N. Se tiver com preguiça. Ou estiver segurando um biscoito na mão e não quiser. Tá vendo? Vocês estão vendo aí o combustível descendo do lado da esquerda. Bota aí, embora. Eu quero participação popular. Igual a votação do Big Brother. Vamos lá. A Ingrid, bom dia, tudo bem? Saraiva também, bom dia, tudo bem? Lourdes, bom dia, tudo bem? Ana Caroline também tá vendo, bom dia, tudo bem? Amanda também tá vendo. O Ângelo Gabriel, top. Esse cara aí é top. Esse cara aí já tá conseguindo uma vaga dele no Enem, gente. Olha só. Cuidado. Viu? O Ângelo já tá conseguindo a vaga dele no Enem. Tá garantido. Amém, diga amém. É isso. Olha o Saraiva aí também, participando aí. Bora lá, Ângelo. Também tá conseguindo a vaga dele no Enem. Quem mais é que tá conseguindo a vaga do Enem aí? Bota aí amém aí no chat aí, por favor. Então, primeira parte do processo que está sendo mostrado agora é um combustível que desce do lado da esquerda. Tá, depois que esse combustível desce, tá, o que vai acontecer? Eu vou tentar dar uma pausa aqui. Pronto, tá pausado aí? Depois que esse combustível desce, nós vamos ter um compartimento cheio de combustível. Deixa eu dizer aqui para vocês. Aqui não é muito perceptível, mas é uma entrada de ar. Então vai entrar. Opa, Isaac, bom dia, tudo bem? Vai entrar uma mistura de combustível e gases, tá? Dentro desse compartimento aqui, tá? Primeira etapa, gasolina desce
esse compartimento aqui abre e aqui fica cheio de gasolina, mas não tem apenas gasolina. Tem também uma mistura de gases, o ar, tá? O vapor de gasolina, tá tudo aí dentro. Pronto. Diz aí para mim se tu já entendeu a primeira parte, que é a gasolina, e a segunda parte, que é o compartimento cheio de gasolina. Diz para mim aí, sim ou não? Bora, eu quero participação, porque aí eu sei que você está assistindo a aula e prestando atenção. E eu estou precisando passar, nem que seja meia hora nessa explicação aqui, porque isso aqui é o que vai ser essencial. Tá, primeira parte, Carolzinha, gasolina, o Lourdes, tá bom. Gasolina desce e a válvula abre. Primeira parte. Pronto, entendeu? Meu dedo tá tremendo. Sim, 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 sim. Opa, tem 3 pessoas que entenderam. Sim, 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 3 pessoas que entenderam ou que estão aqui realmente. Tem gente que pode também não estar aqui na, tá? Mas tem também aqui o Papai Smurf, tem o Scooby-Doo. Hoje veio o Shrek, o Homem de Ferro, o Max Steel e lá em cima, morrendo de raiva, tá o Hulk, tá? Vocês estão conseguindo ver aí os personagens? Tá, então tá tudo certo até aqui, graças a Deus. Tá, primeira parte, o combustível desce, aí depois a válvula abre e um compartimento, a segunda parte é um compartimento fechado com gasolina, vapor de gasolina, um tiquinho de oxigênio, o que deu para entrar. Segunda parte. Tá entendido aí até a segunda parte? Bora participação, né? Hoje a aula é participativa. Tic, 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 tic. Vai botando aí sim, 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 não. Você não vai segurar, não vai poder ficar só olhando pro celular, não. Pronto. A glória, nós vamos para outra etapa. Tá? Outra etapa eu vou tentar dar uma pausa aqui. Pronto. Eu vou para outra etapa. Essa outra etapa, tá? Esse compartimento, tá? Ele tá empurrando a mistura. Se ele conseguiu empurrar a mistura, é porque essa mistura é compressível, tá? Ela pode ser comprimida, tá? Então, aquela quantidade de gasolina com a quantidade de gases, vapor de gasolina, ela pode ser comprimida, ela foi compressa, tá? Ele fez isso aqui, ó, ele comprimiu. Aqui, a câmera aqui a câmera. Aí ele, ó, deixa eu ver. Aí ele comprimiu. Primeira parte, a gasolina desce. Segunda parte, enche. Terceira parte, ele empurra até ficar comprimido, tá? Essa válvula aí, ela fica comprimida. Fica uma mistura de gases, de gasolina, num local fechado e comprimido. Pronto. Tá entendido até aí agora? Bota aí no chat aí, porque aí eu sei que tu tá participando da aula. Sim, Ângelo tá entendendo. Eu quero ver, eu quero saber se tu já entendeu as 3 partes. Primeira parte, gasolina desce. Segunda, a válvula fecha e fecha o compartimento. Aí depois, a válvula diminui o volume, o espaço da gasolina e do vapor de gasolina. Tem vapor de gasolina, tem oxigênio, tá? Mas tudo fica comprimido, porque essa mistura aí ela pode ser compressível, tá? E aí o que que vai acontecer em seguida, gente? O que que acontece? Isso é compressão, ok, compressão, ok, tá? Desceu o combustível, ok, encheu o combustível, mas nessa mistura de combustível tem gases também, que é o vapor de gasolina, tem oxigênio. Aí depois ele comprime, ele pode comprimir. Comprimiu. Gente, o que será que acontece se eu tocar fogo numa mistura altamente inflamável, que é vapor de gasolina, gasolina no compartimento? Agora é com vocês. O que será que acontece quando eu tocar fogo aí nessa mistura aí, nesse negócio comprimido aí? E aí, alguém pode me dar alguma dica? Ou uma opinião? Andrews disse que o fogo aumenta. Só isso, Andrews? Andrews, você já ouviu falar? Opa, a Thaís, ela fez um meme ótimo. Isso, Lourdes também falou algo maravilhoso. Teve uma pessoa que não sabe escrever.
que disse explode. Explode a tua cara. Eita, Maria, tô gravando. Explode a tua cara, menino. Olha só, gente. Andrews. Andrews foi muito romântico no que vai acontecer, tá? Foi muito, ele amenizou demais, gente. Vocês já ouviram falar em gás de cozinha aberto dentro de apartamento? Tu não pode ligar uma tomada, não pode ligar uma luz. Sabe por quê? Porque a energia cinética das partículas, dos gases, principalmente dos gases, ela é muito alta. E quando ela esquenta, basta esquentar um tiquinho, essas partículas ficam loucas, tá? O oxigênio mesmo aqui agora, ele está se chocando a 1.400 quilômetros por hora, as partículas de oxigênio agora aqui. Agora vem para a mistura aqui. Se tu botar uma faísca, basta uma faíscazinha aqui nessa mistura, adivinha o que acontece? A Thaís disse que é BUM! Pronto. É exatamente isso que acontece. É um boom, tá? Esse boom, ele é tão grande que ele faz com que opa, volta. Ele faz com que essa válvula retorne para a posição inicial, porque isso aqui é uma engrenagem. A válvula desce porque tem a explosão e ela vai empurrar uma engrenagem do carro que vai fazer o pneu do carro, o motor do carro rodar. Só que tem a ação e aí ela empurra de volta, a reação, porque ela fica assim num ciclo. Mas o que faz ela descer, tá? O que faz ela descer é a explosão, tá? Olha a explosão. O pessoal parou de falar. Então, tá entendido até a parte da explosão? Bota no chat aí. Hoje eu não vou deixar vocês quietos, não. Na tela. Bota no chat a explosão, até a parte da explosão. Eu quero que vocês coloquem aí no chat se tá entendido até essa parte aí da explosão. Sim, tá de boa, entendi, entendeu, Amanda entendeu, entendeu. Vamos lá, já tem uma pergunta aqui. Professor, não ocorre explosão quando jogamos fogo em álcool ao ar livre porque não tem pressão? Exatamente. Exatamente. O que faz a explosão acontecer, Andrews, é justamente a combustão de gases. Agora, o motivo da combustão de gases. Quando você aquece qualquer material, a energia, as partículas, quando recebem calor, elas têm uma tendência a vibrar mais, tá? Vibrar mais e se afastarem. Tá, quem é que tem um estado de agregação mais afastado? São os gases, tá? Então, os gases já têm um estado de afastamento das partículas maior. E o que acontece se tu esquentar esse gás? Ele vai tender a ficar maior ainda, mais intenso. Aí o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que o oxigênio a 25 graus Celsius, as partículas de oxigênio estão se chocando a 1.400 km por hora. Agora tu imagina se tu consegue aquecer o oxigênio ou qualquer outro gás para que ele passe a se chocar mais do que 1.400 km por hora. Ele vai querer, tá, se chocar numa intensidade tão grande, que acontece a famosa explosão. Tá entendido aí, Andrews? Pode continuar? Tá, aí depois o que vem acontecendo depois aqui no motor é o seguinte, você tem... Pausei. Tá. Aí ele queima todo o combustível. Pronto. Ele está representado aí pelo cinza. O combustível todo foi queimado. Então a válvula volta novamente, empurrando a... Vai dar certo. Queima. Queima, menino. Vai dar certo. Calma aí. Menino. Desaprendi aqui o negócio. Ah, já sei. Pronto. Depois que acontece a explosão, o que acontece? Ele queima todo o combustível. Quando queima esse combustível, essa outra válvula aqui, ela abre
E aí ela empurra a mistura gasosa que tem lá dentro, que é o resto da explosão, da queima do combustível, que é o dióxido de carbono, que é a fumaça. Pronto. Entenderam essa explicação aí? Bota aí no chat aí quem foi que entendeu essa explicação. Sim, o Andrews entendeu. A Vanessa entendeu. O Lucas Caia entendeu. Quem mais que foi que entendeu aí? Amanda entendeu. Carolzinha não tinha como não entender. Thaís Ivna entendeu. Duardinha entendeu. Entendeu. Pronto. Vanessa entendeu. Lurdinha entendeu. Agora eu vou falar do ponto de vista da termodinâmica, esse processo. Você tem calor sendo transformando essa energia térmica em trabalho. Ficou claro agora? Que parte é que é o calor? Tá, você tem a gasolina. Aí a gasolina recebe uma faísca, tá? Basta uma faísca para transformar a energia interna dessa mistura de combustíveis, tá, numa energia cinética maior, tá? Essa energia que ela está disponível na gasolina, ela é aumentada, ela é acrescida quando a gasolina recebe calor, tá? A gasolina tem energia, a energia potencial. Mas quando ela recebe calor, a energia dela se transforma em energia térmica. E é uma energia térmica muito forte, porque ela está comprimida. A mistura está comprimida. Então, graças à energia que ela tem, aí ela recebe a térmica. E aí a pressão faz com que a válvula se movimente, tá? Que o carro se movimente. Então, vamos lá. Eu falei de quê? Energia. A energia interna que a gasolina tem, a energia que a gasolina recebe de acréscimo por causa do calor, tá? E essa energia é transformada em trabalho, tá? Ficou bem clara a explicação? Já sabe, é hora da participação popular do chat. Essa explicação agora que eu acabei de dar é uma explicação do ponto de vista da termodinâmica. Gasolina tem energia. Tu toca fogo na gasolina, ela aumenta a energia da gasolina, tá? Quando ela aumenta, tá, bora lá. A gasolina, ela tem uma energia, a chamada energia potencial, tá? Uma possibilidade é a energia potencial. A gasolina tem energia potencial. O vapor de gasolina também tem energia potencial. Aí o que que acontece? Quando eu toco fogo na gasolina, tá? Aumenta a temperatura da gasolina, da mistura de gasolina. Quando aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética das partículas que estão dentro desse compartimento. A energia cinética. Então, o que acontece? Ó, a explosão. O que é isso aí? É o aumento da energia interna da gasolina. Tá? E essa energia interna da gasolina vai aumentar até um certo limite e vai ser transformada em trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é essa válvula sendo empurrada por conta do processo que aconteceu. E o processo aconteceu porque foi fornecido calor para o sistema. Pronto. Eu acabei de te explicar do ponto de vista da termodinâmica. Quero saber agora se tu entendeu. Tudo certo. Então, agora eu vou começar a aula. Tá. As partículas, tá? Você está vendo aqui as partículas, infelizmente eu não consegui fazer elas se mexerem. Elas têm uma energia interna que pode ser calculada, tá? Se for um gás monoatômico ou se for um gás diatômico. Gás monoatômico é xenônio, argônio, pronto. Todos aqueles gases nobres da tabela, tá? São os gases monoatômicos. Como é que tu vai calcular a energia interna? Tá? Para calcular Clapeyron, tá? Não é PV igual a nRT? Tá? PV igual a nRT. Então,
A energia interna de um gás ela pode ser calculada como 3 vezes, tem que mostrar. Seria 3 vezes a energia cinética do gás vezes a fórmula do Clapeyron. Tá? Por que essa energia é 3? Por que tem 3 aí? No passado me fizeram essa pergunta, tá? E depois de um tempo foi que eu pude responder. Gente, as partículas, se elas estiverem num ambiente fechado, elas podem se movimentar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. O que quer dizer? Pode se movimentar na largura, no comprimento e na altura. Tá? Aqui eu posso ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Eu não posso subir lá no teto, não, mas eu posso me levantar. Então, por isso que energia interna é 3,5 de PV ou 3,5 de NRT, energia interna de um gás. Tá? E o resto você já sabe. E por que a energia térmica de um gás diatômico, por exemplo, o O2, o oxigênio, ele é 5,5? Tá, por quê? Vocês estudaram já na química que as moléculas elas podem fazer rotação e translação. Tá? Então, além das moléculas diatômicas poderem ir para frente, para trás, para cima, para baixo, que são as 3 possibilidades de movimento, elas duas elas podem fazer rotação, indo para frente, indo para trás, indo para cima, indo para a esquerda, e elas podem também fazer translação. Tá? É por isso que é 3,5 quando é um gás monatômico e 5,5 quando é um gás diatômico. Energia interna. Tá? Agora, quero saber se eu posso prosseguir. Eu estou acabando o assunto. O assunto está acabando. Não entendeu? Tá. Eduardinha, Brandão, olha só. A energia interna de um gás, tá? Ela depende daquela constante dos gases, do Clapeyron. PV, pressão, volume, é igual a número de mols, N, R, constante dos gases, e temperatura em Kelvin. PV, a constante dos gases de Clapeyron. Tá, eu dependo daquela informação, e aí eu tenho um gás em um ambiente fechado. Aí, quando eu tenho um gás num ambiente fechado, ele tem uma energia, esse gás, ele tem uma energia interna. O gás, existe energia interna. Essa energia interna, ela faz com que as partículas de um gás se movimentem. Qual a possibilidade de movimentação das partículas de um gás num local fechado? As partículas de um gás podem ir para a direita e para a esquerda. Largura. Podem ir para frente, para trás. Comprimento. Uma dimensão é largura, a outra dimensão é comprimento, e essas partículas de um gás, elas também podem ir para cima. Então, ó, ela pode se movimentar, as partículas de um gás podem se movimentar em 3 direções, tá? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Em 3 direções. Por isso que, quando eu for calcular a energia interna de um gás, e essa energia depende desse movimento das partículas, eu tenho que dizer que é 3 vezes aí o meio. Sabe o que quer dizer o meio? Tá? Eu não tinha falado, mas eu não achava que todo mundo ia fazer isso aqui, mas eu vou ter que falar. O meio, ele vem lá da fórmula da energia cinética. Energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Tá? Por isso que a fórmula da energia interna de um gás é 3,5 de PV ou 3,5 de nRT. E aí, Eduardo, tá entendido essa parte aí? Alô, você! Meu notebook tá pedindo para descarregar, eu vou colocar aqui a tomada que ela caiu. 2 segundos. Opa! Fone de ouvido, caiu aqui. O outro é 5, Eduardo.
Quando eu tenho duas... Peraí, o fone de ouvido aqui tá desmontando. Depois de um mês... Alô? Opa! Vai cair de novo o meu fone de ouvido, meu Deus do céu. Acho que é junta. Então, bora lá. Quando você tem um gás diatômico, tá? Eles estão, obviamente, unidos um ao outro, formando uma molécula. Aí o que que acontece? Além desse movimento de ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, esse movimento tridimensional, essas duas partículas unidas, elas podem fazer um movimento de rotação e elas podem fazer esse movimento de translação. Então, ela pode ir para frente, fazendo a rotação, pode ir para trás, fazendo a rotação, ela pode ir para a direita, fazendo a rotação, pode ir para a esquerda, fazendo a rotação, pode ir para cima, fazendo a rotação. Além desse movimento de rotação, nós tivemos o quê? 1, 2, 3, 4. Tem um movimento de translação, ó. Elas ficarem, ó, fazendo essa rotação. A rotação é em torno do próprio eixo e a translação é em torno do ambiente onde elas estiverem. Tá entendido agora aí, Eduardo? Então, bora lá. Você está lembrado daquele processo que eu te expliquei no primeiro slide? Olha só como é que a energia interna de um gás vai variar de acordo com aquela primeira explicação. Por isso que eu passei muito tempo nela. A energia interna de um gás, ela vai variar quando, ó, ΔU é variação de energia interna. A variação da energia interna de um gás, ela vai variar o seguinte. Aqui, nesse primeiro slide aqui, eu cortei lá daquela animação, eu tenho a mistura de combustível com vapor recebendo calor. Tá. Essa mistura, quando o nome dessa peça aqui é chamada vela. Quando essa vela aqui soltar uma faísca, ela vai fornecer calor para a mistura, para isso aqui. Então, quer dizer que a variação de temperatura vai ser positiva. Então, quando essa mistura aqui receber calor, tá? Ela vai aumentar a temperatura e, como consequência do aumento da temperatura, o que é que acontece com a energia interna dessa mistura quando ela recebe calor? A energia interna dessa mistura, ela aumenta. Eu comentei isso aí bem no início. E aí o que que acontece? Depois que acaba o calor, que a temperatura vai ter que baixar, tá aqui a temperatura baixando, temperatura menor do que zero. O que que acontece com a energia interna dessa mistura? A energia interna, o ΔU dessa mistura, fica negativo também. Tá, mas se não tiver temperatura, se não tem temperatura, não tem processo, não acontece nada, tá? Só vai ter mudança da energia interna, ou seja, aumento ou decréscimo, se tiver uma alteração na temperatura. Porque a mudança de temperatura, ela está diretamente ligada à variação da energia interna. Tá? Por isso que eu demorei lá naquele slide. Tá, agora me diz aí se tu entendeu essa relação entre a energia interna de um gás e a temperatura. Bota no chat aí. Alô, você que está ao vivo. Alô, você que está ao vivo. Você que está ao vivo. Deixa eu ver, ninguém mais entrou. Tá, a energia interna depende somente da temperatura? Não, não. Mas ela é diretamente proporcional à temperatura. Isso, são diretamente proporcionais. Então, eu vou passar, já que vocês já entenderam, tá? Então, eu vou aqui falar sobre o trabalho de um gás, tá? O trabalho de um gás é o seguinte. Vocês viram aquela válvula diminuindo o espaço, empurrando a mistura de combustível. Isso, com certeza. Se a energia interna aumenta, a temperatura, com certeza, ela também aumenta, tá? Então, o que acontece? Vocês viram que
a válvula foi empurrada e aí ela comprimiu a mistura de gás, de vapor, de gasolina e de gasolina. Ela comprimiu. Tá? Então, quando você diminui o volume do recipiente, o que acontece com a pressão desse recipiente? Ela aumenta. A pressão desse recipiente ela aumenta. Então, depois que ela recebe calor, tá? Que ela aumenta de temperatura, o que vai acontecer com aquela mistura? Ela vai fazer o quê? Ela vai expandir, tá? Ela vai aumentar o volume, tá? Quando ela aumenta o volume, quando ela expande, tá? Devido à presença da pressão, porque ele foi pressionado, aquela mistura foi pressionada, tá? Nós vamos ter a realização do trabalho. Então, o trabalho termodinâmico, ele depende da pressão e da variação do volume, tá? Aquela energia, ela expandiu o recipiente, a válvula, fazendo com que o volume dele variasse. E no caso, como foi a variação do volume? Ele aumentou o volume, ele expandiu o volume. Então, se a variação do volume for positiva, foi o que aconteceu com aquela mistura, com aquele gás, com aquela gasolina. A mistura expandiu o recipiente. Tá? E quando a temperatura baixou, quando a energia interna diminuiu, tá? A válvula foi empurrada. Tá? A válvula foi empurrada. Ela empurra e depois ela recebe um empurrão. Tá? O motor, na reação, acaba empurrando a válvula de volta. Então, quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, significa dizer que a válvula recebeu o trabalho é negativo. E o trabalho depende da pressão e da variação do volume. Tá? Então, se o volume não variar, não aconteceu o trabalho. E isso é quando eu estiver falando de trabalho onde a pressão é constante. Tá? Tá entendido essa parte aí? Tô terminando aqui. E aí, bota no chat aí se você entendeu a relação entre trabalho, pressão e volume. Trabalho, pressão e volume. A energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. Isso, muito bem, muito obrigado. Obrigado para vocês que estão ainda aqui na sala de aula, mesmo com fome. Não sei por que estão com fome. Acabaram de merendar 3 vezes. Pronto, 3 pessoas, depois que eu falei, me deram resultado, me deram retorno. Tá, tio. E se a pressão não for constante, tio? Eu tenho um gráfico aqui na tela, onde é a pressão e o volume. E o que está acontecendo? A pressão está subindo, a pressão está aumentando. Então, tá chegando no final do mês, ó. A pressão está aumentando. Tá, então se a pressão não for constante, porque se a pressão for constante, página 66, questão 4. Tem uma questão para resolver desse jeito aí. Se a pressão não for constante, o que acontece? Ela vai variar, óbvio. Então, ela variando, para você calcular o trabalho que essa pressão, o trabalho termodinâmico vai ser a área da figura do gráfico pressão e volume. Tá? Nesse caso aqui, para eu terminar minha aula, gente, que tipo de figura geométrica é esse aqui? Bora? Que figura é essa, galera? E aí, Isaac, que figura é essa aqui na tela? Opa, graças a Deus, essa figura é um trapézio, onde a base menor é aqui é a base menor, aqui é a base maior, aqui é a altura e a fórmula do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Na tela, bem na tela da Globo, vocês têm um outro gráfico que tem um retângulo e bem no meio do retângulo tem a letra T. Nas questões, principalmente no Bernoulli, olá Andrews, principalmente no Bernoulli tem várias questões onde você vai ter a presença de uma seta para a direita, uma seta para baixo, uma seta para a esquerda, tá? Você vai ter várias questões onde você vai ter presença de setas. O que quer dizer essa presença de setas? Significa dizer que se a transformação estiver indo para a direita, estiver indo
no sentido horário, tá? O sentido do relógio, significa dizer que o trabalho é positivo, ou seja, ele está recebendo, ele está realizando o trabalho. Que hora é isso aqui, professor? Lá naquela primeira animação, naquela hora em que acontece a explosão. Então, a explosão ela vai ser sentido horário. E que hora é o sentido horário? É na hora que acaba o combustível, deixa de queimar e a válvula é empurrada. O trabalho é negativo, tá? Fica a dica. Se existir uma figura entre o gráfico pressão e volume e tiver uma setinha apontando para a direita, significa dizer que a rotação é sentido horário e está acontecendo a realização de trabalho. Mas se a setinha estiver apontando para a esquerda, o que está acontecendo? Ele está recebendo trabalho. Dá um print bem dessa tela. Professor, Diz. volta naquele seu slide anterior. Tá, diz aí. Nessa que tem um retângulo aí, se eu tiver, no caso, um retângulo, e aí eu tiver uma parábola, tipo uma parábola não, mas uma ondinha, Sim. entendeu? Dentro desse retângulo. E tiverem três setas, a da ondinha, a de cima e a de baixo, todos partindo de ponto P para o ponto Q, por exemplo. E em sentido horário. Qual vai ser tipo assim, o tamanho. Quem vai ter maior trabalho, entendeu? Então bora Do lá. maior para o menor. Então bora lá. Trabalho termodinâmico, quando eu estiver falando de energia gasta, todo mundo vai gastar o mesmo tanto. Agora, aquele que estiver mais próximo do volume, estiver mais próximo das linhas retas, vai ter a menor temperatura. E o que, que acontece também? Aí o que, que acontece? Quando você mudar a variável, por exemplo, volume, tem uma questão aí que eu até botei aqui no slide, tem até no slide. Se o volume for menor, o trabalho vai ser menor, tá? E o restante obedece às mesmas leis do trabalho, tá? Por exemplo, se aqui a parábola estiver aqui embaixo, estiver descendo, significa dizer que se o volume for menor, que tiver o trajeto menor, vai ter menor trabalho. Agora não, todo mundo vai ter a mesma distância, então todo mundo vai ter o mesmo trabalho vai ser igual, independentemente da trajetória. Tem uma questão, Carol, bem aí na frente, sobre isso aí. Agora, quero só que você dê um print, que isso aqui é o resumo de tudo que eu falei, tá? Olha só, a energia interna de um gás, ela depende do quê? Dele receber calor e de ele vai retirar o trabalho desse calor. Alô, Joyce, bom dia, tá? Vai retirar trabalho desse calor. Então, primeira lei da termodinâmica significa dizer que a energia interna de um gás é quando esse recebe calor e ele retira parte dessa energia na transformação de trabalho, tá? Agora o que é que nós temos, ó? Quando o calor é positivo, quando recebe calor, significa dizer o gás recebe calor. Quando a Q é menor que zero, o gás perde calor. Quando Q é igual a zero, tem transformação adiabática. O que é a transformação adiabática? Vai haver uma transformação lá dentro do recipiente, mas o recipiente não vai receber calor de fora e também não vai transferir calor de dentro para fora, tá? Sai e entra de novo, Joyce. Pede para Joyce sair e entrar de novo. Olha só, entendeu? A relação entre o calor, gás recebe calor, Q maior que zero. Gás perde calor, Q menor que zero. Naquele nosso processo, tocou fogo, o gás recebeu calor. A gasolina queimou todinha, o gás perdeu seu calor todinho, tá? Q igual a zero, vou explicar já para vocês um Q igual a zero. Trabalho, quando o gás expandiu, trabalho é positivo. Quando o gás comprimiu, ou seja, quando ele recebeu de volta aquela parte queimada para expulsar o gás, o trabalho é menor que zero. Quando a energia interna do gás ela é positiva, significa dizer que a variação de temperatura é positiva, aconteceu o resfriamento. Quando a energia interna for negativa, tá? A variação de temperatura é negativa, aconteceu um resfriamento.
E quando acontece uma mudança de energia, onde não, uma transformação onde não teve variação da energia, a energia é mesma, é cíclica, tá? Cíclica. O que acontece? É uma transformação isotérmica. Isso aqui é um resumo do que eu falei, tá? Tudo que eu falei está de modo resumido colocado aqui. Pam, pam, pam. Eu não sei se dá tempo, mas não dá mais tempo. Dá tempo. Você não vai ficar de intervalo, não. Tá? Vamos lá. Adiabática. Isso aqui é uma questão de adiabática. Ó. Um estudante enche rapidamente. Ah, tá. Onde é? Página 65, exercício proposto, questão número 1. Você pode só ler aí na tela, não precisa abrir lá a apostila, não. O material, não. Um estudante enche rapidamente o pneu da sua bicicleta. O processo pode ser considerado adiabático. O que é adiabático? Não há troca de calor com o ambiente. Tá? Você vai pegar na bombinha, mas a bombinha está quente, mas ela não recebeu calor. Tá? Ela própria esquentou. Ou seja, não há troca de calor entre o sistema, o ar dentro do pneu e o meio externo. A respeito do trabalho realizado no processo e da variação da energia interna, quem prestou atenção tem condição de fazer essa questão aqui. Outra coisa também, essas questões que eu estou resolvendo são questões que não têm código, mas caso você queira alguma resolução, eu posso fazer até um vídeo de alguma questão que você viu e você não entendeu lá nos códigos de resolução, você pode me pedir, tá bom? Agora bora lá, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma bomba, vocês estão vendo aqui a bomba? Bora, terminando aqui a aula. Vocês estão vendo a bomba? Sim, dá para ver. Estão vendo a bomba. Então, o que acontece com a bomba? Quando eu empurrar a bomba, tá aqui a bomba empurrada. As partículas começam a se agitar mais. E eu já botei até a resposta aqui, mas não tem problema não. Preste atenção na explicação. Essas partículas começam a se agitar mais porque o volume diminuiu. Consequência do volume ter diminuído, o que vamos ter? Nós vamos ter um aumento da temperatura, porque a energia cinética das partículas aumenta. Por que a energia cinética? Porque elas têm menos espaço para se movimentar. Então, se elas têm menos espaço para se movimentar e elas continuam se movimentando com a mesma velocidade, o que vai acontecer? Aumento da temperatura. Aumenta a temperatura, e se aumenta a temperatura, qual é a relação entre temperatura e energia interna? Responde para eu poder ir embora. Qual a relação de temperatura e energia interna? Diretamente proporcionais? Exatamente. Elas são diretamente proporcionais. Exatamente. Elas Em são. independência, se uma se elevar, a outra também eleva Exatamente. na variação. Agora o que acontece? Tudo é focado em cima do que o gás pode promover. Tá. O gás promoveu uma expansão, o gás empurrou a válvula. Me responde sim ou não. Esse gás dentro da bombinha, ele foi quem proporcionou esse movimento de empurrar a, a bombinha? Ou não? Ele está sendo empurrado? Ele está sendo empurrado, ele está sendo comprimido Ele está para que sendo esteja uma pressão mais forte sobre ele. empurrado, ele está sendo comprimido. Então, se ele está sendo empurrado e ele está sendo comprimido, ao invés de ele realizar trabalho, ele está recebendo trabalho. Tá bem? Ele Sim. está recebendo trabalho, ele não está realizando trabalho. Pessoal, mas está tendo trabalho? Ele está. Mas quando eu estiver falando de termodinâmica, se o gás estiver empurrando, expandindo, ele é quem está Mas aí é recebendo. que tá, o trabalho aí tá menor que zero, então ele Exatamente. está Por quê? sofrendo no Porque ele trabalho. está recebendo trabalho. Tá bom? Então, o que Sim. acontece? A resposta correta é: o trabalho é negativo, porque o gás não está fazendo trabalho, ele está recebendo trabalho. Tá? E a energia interna é positiva, porque se você diminuir o espaço, diminuir o volume, você vai aumentar a temperatura desse gás. E se você aumenta a temperatura desse gás, isso aí é diretamente proporcional à energia interna. Tá? Respondo, eu quero dar como respondido essas questões de termodinâmica, todas, todas, todas. Infelizmente, eu passei muito tempo explicando, tá? Infelizmente foi isso, aí eu não devia ter explicado tanto. Mas eu acho que as explicações foram suficientes para resolver as questões. Outra questão que resolve igualzinho essa primeira, tá?
Tá aqui a relação. E essa outra questão aqui também, já acabou a hora, deixa eu ver aqui, já acabou a hora, faz a hora. Essa outra questão aqui é aquela que você pode usar com aquela fórmula ΔU, que é a variação da energia interna, é igual Q, que é a quantidade de calor, menos trabalho. Tá, qual foi a quantidade de calor que ele recebeu? 300 joules. Qual foi 300. ele transformou quanto em trabalho? Transformou 200 joules em 200. trabalho. Então, a energia interna, o ΔU, variou 300 menos 200 e ficou 100 joules, a variação da energia interna. Esse número é positivo? 100 joules é positivo? Sim, Tá, então, sim. a energia interna, ela é uma transformação adiabática, ele está dizendo que o gás recebeu calor. Então, Ele se recebeu de meio se externo, ele não recebeu do é meio pressão externo, é diabática. adiabática. A temperatura do sistema aumentou? Não, Qual a relação que tem da variação da energia interna com o aumento da temperatura? Se aumenta a energia interna, por exemplo, ela ficou 100 joules, ela é um número positivo. A temperatura aumentou, diminuiu ou ficou igual? Qual a se relação? a variação da temperatura aumentar, a energia interna também tem que aumentar. Então, se a energia interna aumentou, o que foi que aconteceu com a temperatura? Ela tem que aumentar também. Aumentou também. Aumentou, letra B. Então, é a letra B. Vamos ver aqui só por descarrego de consciência. O volume do gás permanece constante? Tu acha que tem condição de um gás receber, esquentar e ele ficar com um volume constante? Só se o recipiente não deixar ele. Se a pressão aumentar ao mesmo tempo, ele fica constante. Pois é. Agora, e a variação da energia interna? Tu acha que tem condição de um gás esquentar e a energia interna dele diminuir? Não tem condição. Então, a resposta é a letra B. E aí, aqui a outra questão é sabendo aqui, ó, tu resolve com a área do gráfico, no caso aí é um triângulo, viu? Tá? Infelizmente, opa, se eu pudesse eu passar aqui mais uma hora aqui, tá? Infelizmente eu tenho que terminar, porque vocês já estão atrasados, uma hora dessa a Elaine já tá brigando aí em algum lugar aí no WhatsApp, tá? Um abraço, felicidade. Até amanhã, para quem colocou o nome aí na monitoria. Eu vou verificar quando é o simulado, o novo simulado. Eu vou resolver para vocês algumas questões do simulado do Bernoulli, volume 4, o do ano passado, para quando vocês forem fazer esse simulado agora, tá? Vocês já terem treinado questões parecidas com as que podem vir a acontecer. Um abraço, tchau, fique na paz, fique com saúde. Senti falta de muita gente aqui hoje, mas é o seguinte: quem está aqui, quem está participando, quem está estudando, pode botar na fé que já está com a sua vaga garantida na prova. Claro que tem que continuar estudando e fazer a prova, né? As inscrições estão pertinho de abrir, tá? E o Ministério da Educação não está nem para a pandemia. Quem estiver estudando, ótimo. Quem não estiver estudando, ainda dá tempo de você começar, porque tem